nariz entupido tá incomodando o seu bebê? Hoje eu vou te mostrar como fazer a lavagem nasal e também por que fazer ela, né? Eu sou a doutora Carolina, médica pediatra, e aqui nesse canal eu ajudo as mamães de primeira viagem a estarem preparadas desde a gestação até os 2 anos de vida do seu bebê, com muito amor e também com muita ciência, sempre com ciência por trás. Então, se você tem um bebê, já se inscreve aqui no canal para não perder nada sobre esse mundo de maternidade e cuidados com o bebê. Antes de eu te ensinar exatamente o passo a passo de como fazer a lavagem nasal, a gente precisa entender o porquê que a gente vai fazer essa lavagem nasal. Então, os bebezinhos, principalmente nos primeiros meses, o narizinho deles é muito pequenininho. Então, qualquer secreção, qualquer catota ali parada, realmente obstrui esse nariz e eles ficam com dificuldade para respirar, ficam agoniados, completamente incomodados com aquilo. E nesse começo, eles têm muita secreção ali, às vezes do parto, ou às vezes também quando o tempo tá seco ou produz um pouco mais. Toda vez que você fizer a lavagem nasal, você vai colocar essa secreção para fora, porque nesse começo eles ainda não conseguem assoar direito. Então, o único jeito de colocar essa secreção para fora é com a lavagem nasal. Eles também conseguem engolir, mas aí eles vão ter que acumular aquela secreção por muito tempo e ir engolindo ela aos poucos, e isso gera muita tosse também. Então, se você vai lá e faz a lavagem nasal, você vai desobstruir, o seu neném vai conseguir respirar com mais facilidade e ele também vai deixar de ficar engolindo aquele catarro. Então, também diminui a tosse. Outro motivo para fazer a lavagem nasal é porque o soro fisiológico, ele tem esse nome fisiológico porque ele tem a mesma concentração do nosso corpo. Com isso, toda vez que você faz a lavagem nasal, você hidrata toda a via aérea, então nariz, garganta. Então sabe quando o tempo tá muito seco, você fica com a garganta arranhando, com o nariz ali seco? Quando você faz a lavagem nasal, você deixa essa mucosa mais hidratada. Então também traz uma sensação maior de conforto. E por último, o último motivo de fazer a lavagem nasal é pelo hábito. Então, assim como você escova o dente todo dia por higiene, você fazer a lavagem nasal diariamente, você vai é um hábito de higiene para deixar a sua mucosa aí da via aérea limpa, hidratada e também pelo costume, gente. Então, é obrigatório fazer todos os dias? Não é obrigatório, mas é sim um hábito de higiene. E se o seu bebê ele faz todos os dias, pelo menos 1-2 vezes por dia, desde o início da vida dele, então na época que ele ficar resfriado e você precisar fazer essa lavagem nasal 4-6 vezes por dia, ele já vai estar super acostumado a fazer todo o procedimento. Então não vai ser aquela guerra, aquele desespero de um nenê que nunca colocou nada no nariz ter que fazer 6 vezes por dia. Então a gente já trabalha isso desde o início para quando precisar fazer mais vezes não ter problema nenhum, trazer só alívio para ele. Emendando e por que fazer a lavagem nasal? Uma pergunta que eu recebo muito também é: desde quando a gente tem que fazer a lavagem? Como eu falei anteriormente, a gente pode fazer ela todos os dias, inclusive eu aconselho que faça assim todos os dias. Inclusive você, adulto, deveria estar fazendo lavagem nasal para deixar a sua mucosa da via aérea hidratada e limpa. Com a quantidade certa de soro fisiológico, então, é lógico que a quantidade de um recém-nascido não vai ser a mesma de um adulto. Então, ajustando a quantidade do soro fisiológico, você pode sim fazer desde os primeiros dias de vida, desde a primeira semana de vida. Lembra que eu falei? Eles têm muita secreção aí dessa via de parto, e isso vai ajudar muito. E aí, se eu posso fazer desde os primeiros dias de vida até o resto da vida, porque adulto tem que fazer também, quantas vezes por dia eu preciso fazer? Isso é muito variável. Como eu falei, a gente precisa tornar isso um hábito, porque lá pra frente, quando a gente estiver doente, vai ser bom já ter esse hábito. Então você pode sim fazer 1-2 vezes por dia, mas normalmente a gente orienta a fazer quando você achar que é necessário. Então percebeu que o seu nenê tá com aquele ronco que parece um porquinho aqui, tá fungando, tá incomodado, você tá vendo o narizinho dele escorrendo, então esse sim é um momento ideal de fazer a lavagem nasal. E aí
isso pode acontecer dependendo do clima, dependendo se ele tá doente, dependendo da demanda do momento. Pode ser que você precise fazer isso uma vez ou 6 vezes por dia. Então é muito variável, mas saiba que você pode sim fazer várias vezes por dia, inclusive você pode fazer vezes seguidas. Então eu acabei de fazer uma vez e achei que não resolveu completamente, pode repetir sim. Vamos começar a falar de lavagem nasal. Então, o que a gente precisa para fazer a lavagem nasal? Primeiro, a gente vai precisar de um nenê, né? Então, pega o seu nenê aí e garante ele. Além do nenê, a gente vai precisar de uma seringa. E pode ser uma seringa simples que você pega aí no seu posto de saúde. Ou existem seringas que são específicas para lavagem nasal, porque essa seringa aqui, se você for ver, ela não é anatômica. Então, às vezes, quando você ainda não tem muito jeito para fazer a lavagem nasal, você acaba machucando ali a aba nasal, ou às vezes o septo, que é essa parte aqui do meio, do seu nenê. Então, tem algumas que elas são feitas para lavagem nasal e elas têm essa borda aqui mais romba, mais arredondada. Então, elas encaixam melhor no narizinho. Mas tanto faz, desde que você tenha uma seringa. Doutora, posso fazer com a garrafinha? Pode, a partir dos 2 anos. Então, aquela garrafinha de alto volume, porque lá vão 100 ml de soro fisiológico, só tá liberada a partir dessa idade. Antes disso, a gente precisa fazer sim com a seringa. E como ela não tem um grande volume igual a garrafinha que eu falei, ela limpa pela pressão. Então, é pela força que a gente coloca aqui, constante, que vai empurrando esse catarro para fora. Existem seringas essa aqui, ó, ela é de 3 ml, tá vendo aqui, ó, do lado? Vamos ver se vai focar. 3 ml. Existem seringas de 10 ml, de 20 ml que são maiores. Tanto faz qual seringa você vai usar, desde que você saiba olhar aqui a quantidade de ml que você está colocando. Então, 1 ml nessa seringa vai dar essa quantidade assim. Numa seringa de 20 ml vai dar só um pouquinho aqui, entendeu? Na marcação. E talvez a seringa muito grande seja mais difícil para você manipular, mas pode ser com qualquer uma. Então você vai precisar da seringa e aí você precisa tirar a agulha. A gente não quer, normalmente quando a gente compra na farmácia, ela vem com agulha para aplicação de medicação. A gente não quer essa agulha, você tira ela e descarta num lugar certo. Também não pode ficar jogando em qualquer lixo. Então, se você tem o nenê e você tem a seringa, o dispositivo que você vai fazer a lavagem nasal, a última coisa que você precisa é o soro fisiológico. E aí precisa, gente, ser soro fisiológico, que é o 0,9%. Se você falar soro fisiológico na farmácia, no posto de saúde, eles vão saber o que você tá falando. Tanto faz se vai ser o flaconetezinho, se vai ser aquela garrafona grande, a menor, tanto faz. Sendo o soro fisiológico, tá liberado. Por quê? Lembra que eu falei que o soro fisiológico, ele é da concentração do nosso organismo? Então, ele tem a mesma concentração que a nossa mucosa. Na hora que você faz, a mucosa, ela automaticamente ela vai sugar isso para dentro, ela vai absorver esse soro fisiológico e você não vai sentir nada. Não é tipo, nossa, não sinto nada, tem um desconfortozinho, mas você não afoga, você não engasga. Se você fizer essa lavagem nasal com água, aí sim você vai ter um desconforto, você vai se sentir afogar como se você estivesse respirando dentro de uma piscina. Então é sempre soro fisiológico. Você pode fazer na temperatura ambiente ou se você guardar o seu soro fisiológico na geladeira, na hora de fazer a lavagem nasal, você pode colocar ele no micro-ondas bem pouquinho, menos de 10 segundos, só para quebrar aquele gelo e você conseguir fazer a lavagem numa temperatura mais próxima do nosso organismo. Porque se você faz com ele gelado, o desconforto é um pouquinho maior. Então, se você tiver o dispositivo, o soro fisiológico e o nenê, a gente já vai falar sobre como fazer a lavagem. Agora vamos começar realmente a nossa lavagem nasal. Então, antes de pegar o nenê e tudo, você precisa deixar já tudo pronto. Então, você já tem o seu soro fisiológico aqui, aquecido ou em temperatura ambiente, e a sua seringa. Você vai puxar esse soro fisiológico para dentro da seringa. E eu acho importante explicar essa parte, porque a gente acha que todo mundo é da área da saúde e sabe fazer isso, mas não é. Então, você tem que deixar a sua seringa, ó. Tá vendo que ela vai e volta? Então você tem que deixar ela toda apertada e aí você vai colocar dentro do soro fisiológico e você vai puxar. Conforme você vai puxando, esse soro vai entrando ali para dentro dessa seringa. E qual quantidade que a gente vai usar?
Se a gente está diante de um bebê menor de 6 meses, a gente pode usar entre 1 e 5 ml de soro fisiológico em cada narina. Então você pode começar com os pequenininhos com 1 ml em cada narina, até você sentir confiança de aumentar essa quantidade, mas nunca mais do que 5 ml até os 6 meses, né? Percebeu que você já consegue fazer com 1 ml tranquilamente? Se quiser fazer com 2, pode fazer, mas você pode sempre continuar com 1 ml e fazer seguidamente. Então eu posso fazer 1 ml agora, não limpou, mais 1 ml, não limpou, e aí você vai somando de 1 em 1 ml. Então aqui, ó, você vê que eu coloquei um pouco mais, coloquei até 2. Então, para descartar, você volta aqui e aí, ó, na minha seringa tá aqui, ó, no 1 de 1 ml. Isso aqui a gente vai fazer em uma narina. Então já tá com o soro fisiológico aí na sua seringa, você vai pegar o seu nenê e você vai posicionar ele para fazer a lavagem nasal. Essa posição eu acho que é a parte mais importante da lavagem nasal. Por quê? A gente não pode fazer a lavagem com o nenê deitado. Porque se a gente faz assim, vai engasgar? Não. Eu já falei que não engasga. Vai pro pulmão? Não, não é essa a questão. A questão é que se você fizer com o nenê deitado, por conta de toda a anatomia do ouvido do nenê, na hora que você faz a lavagem nasal, tem um risco muito grande desse soro fisiológico ir pro ouvido. E se você fizer muito e ele ficar muito tempo lá parado, aumenta a chance dele ter infecção de ouvido. Então a lavagem nasal ela é sempre feita com o nenê na vertical. Ele pode estar em pezinho no seu colo ou ele pode estar sentadinho, sem nenhum problema. Talvez seja interessante você pegar uma toalhinha para cobrir esse nenê, porque faz sujeira, né? Vai ter que sair esse soro fisiológico. Então você pode colocar aqui uma toalhinha e aí você pode se inclinar aqui atrás do seu bebê para conseguir deixar, porque ele não vai tornar essa tarefa fácil, né? Então para conseguir imobilizar um pouquinho ele. Doutor, eu preciso colocar a cabeça de lado, para frente, ou não precisa. A questão é que não precisa, principalmente quando a gente está falando de um bebê abaixo de 6 meses. Acima de 2 anos, esse posicionamento vai ser importante, mas abaixo de 6 meses não. Você pode até inclinar um pouquinho a cabeça para frente, se você quiser, mas não é obrigatório, tá? Aí você vai pegar a sua seringa com soro fisiológico, você vai posicionar dentro da narina do seu nenê e aí você vai apertar. E aí esse soro fisiológico vai sair. Esse apertar, quando a gente está fazendo com 1 ml, é uma coisa muito rápida. Mas quando você está fazendo com um pouquinho mais, com 3, com 4 ml, é importante saber que aqui o que a gente está procurando é uma constância, não é uma força. Então você não precisa fazer assim, ó, de uma vez. Você pode fazer esse movimento devagar, só que ele tem que ser constante. Então começou, você vai até o final, porque esse soro está entrando na cavidade nasal do nenê. E aí conforme você vai apertando, ele vai entrando continuamente. A lavagem nasal perfeita é aquela que você faz e o soro sai na outra narina. Isso aí significa que entrou pelo nariz dele e saiu do outro lado, levando todo esse catarro embora. Mas abaixo dos 6 meses, como eu falei, é muito difícil disso acontecer. A maioria das vezes você vai fazer a lavagem e não vai sair em nenhum lugar. Isso significa que esse soro entrou para dentro da garganta do nenê, ele vai puxando esse catarro junto com ele e depois você vai ver esse catarro saindo no cocô. O que não pode, a única coisa que não pode é você fazer igual eu fiz aqui no meu nenê. Você faz a lavagem nasal e sai na mesma narina. Isso significa que esse soro entrou, bateu na catota e ó, voltou pelo mesmo lado. Então, ele não tirou essa secreção que estava presa aí. Fez de um lado, você vai lá no seu soro, puxa de novo e aí você faz do outro lado. Quantas vezes você achar necessário para esse nenê conseguir respirar melhor e ficar menos agoniado com toda essa secreção no nariz. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas sobre lavagem nasal e se esse vídeo te ajudou, então já pode deixar o seu like, compartilhar com as mamães que precisam e não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo aí várias recomendações desse universo de maternidade e cuidados com os bebês. Até o próximo vídeo!